Fala, meu amigo. Esse aqui é o episódio número 49 desse projeto que eu estou compartilhando aqui com vocês no YouTube, da construção de uma curva de capital utilizando um sistema único de day trade com um método objetivo, onde você sabe o ponto de entrar, sabe o ponto de sair, tem um planejamento por trás, um estudo estatístico, gerenciamento de risco e além de compartilhar aqui com vocês os resultados do dia a dia, sempre mostro um pouquinho sobre alguma coisa que deve ser implementado aqui num projeto desse de longo prazo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o gerenciamento de risco que a gente deve aplicar no momento como o de agora. Vamos falar um pouquinho sobre essa crise que está se aprofundando aí, como que a gente evita que isso daqui impacte de forma agressiva demais o nosso projeto, tá? Um detalhe importante é o seguinte: você não deve interpretar nada do que eu digo aqui como um atalho. Você não deve interpretar alguma coisa que eu uso nesse projeto aqui como alguma solução para o seu projeto. Você deve fazer o seu próprio estudo profundo, tem que entender do que se trata, como você vai aplicar isso daqui no seu projeto para que você consiga, no longo prazo, construir uma curva de capital ascendente, bonita daquelas, que quando a gente olha aquele backtest pronto, é muito fácil, é muito legal, né? Mas a construção dela, ela é difícil, exige muito do trader que ele, no mínimo, tenha bastante conhecimento daquilo que ele está fazendo, bastante certeza que ele está no caminho certo para que ele não desista, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela, mostrando esse gráfico aqui, né? O S&P, ontem mais um candle de volatilidade insana, muito forte. E também trouxe uma volatilidade aqui muito forte para o nosso. Então olha só, o candle de ontem aqui fechou aqui com o candle em si 0,3 de queda, né? É um candle vermelho, mas ele fechou em alta em relação ao fechamento anterior. Aqui a alta está de 0,3%, mas é uma volatilidade muito grande. Aqui o Ibov, triste, né? Essa linha pontilhada aqui, tracejada em azul, é o ponto de 100 mil, a marca, né, de 100 mil pontos. Perdemos ela ontem, num candle de muita volatilidade e um candle que registrou baixa aqui de 2,29%. Chegou a marcar 3% de baixa. Então, é lógico que isso daqui afeta todos os sistemas objetivos, né? Se você usa algum sistema objetivo aí na parte da compra, provavelmente você também sofreu aqui nesses últimos dias, né? O mês de março, especificamente, ele está bem difícil de operar. Não é um sinal de que você deve parar, não é um sinal de que o seu sistema parou de funcionar, não é isso. Mas sim é um alerta para que você aplique os seus dispositivos de gerenciamento de risco, tá? Eu vou dar uma amostrinha aqui do que eu estou fazendo aqui no meu, tá? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, aqui estão os meus registros de trade, tá? Nós estamos já no trade 139. Hoje, caso eu tenha entrada, acredito que vai ter, né? Aí a gente vai passar aqui da marca dos 140 trades. Se você olhar aqui pelo valor da entrada total, você consegue calcular quanto que está a minha alavancagem, que nesse momento está na casa de 2,3 apenas. E esse daqui já é um dispositivo para te falar, né? A gente vai usar a alavancagem como se fosse o acelerador e freio ali de um carro. Imagina aí uma competição automotiva. O piloto tem hora que ele precisa frear mais, uma hora, no momento de curva e tal, e tem momentos que ele pode acelerar mais. Quando você está com um drawdown, quando o cenário aqui, no geral, tá ruim, você deve frear, você deve ir devagar, pegar leve, tá? Então a alavancagem é isso, você tem que pegar muito leve quando as coisas estão indo mal para você, tá? Esse é um dos dispositivos do gerenciamento de risco. No YouTube você vai ver muita coisa, né? Muita gente falando sobre gerenciamento de risco, mas eles vão falar de forma muito rasa. Eles vão falar assim, é 2 para 1, é 3 para 1. Isso não tem absolutamente nada a ver com gerenciamento de risco. Isso tem a ver com payoff. Gerenciamento de risco, o primeiro passo é você identificar os riscos. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui minha curva de capital e eu vou te falar sobre um dos riscos que a gente tá passando agora. É o risco de aprofundar o drawdown, né? Então, ó, a minha curva de capital, que já teve lá com 120% de lucro,
Caiu, depois voltou a subir, caiu, voltou, tá andando de lado, né? Ela tá andando de lado justamente porque eu tô gerenciando o risco de aprofundar esse drawdown. Eu quero que minha curva permaneça aqui nessa zona. Eu não quero nem subir muito agora. O meu objetivo é permanecer nessa zona. Então eu gerencio o risco para isso, como através da alavancagem, tá? É importante que você identifique os riscos e monte um plano para mitigá-los, tá? Isso daqui é fundamental. Esse que eu te falei agora é um dos riscos que a gente deve mitigar, tá bom? Vamos lá, eu vou mostrar os trades que rolaram ontem, tá aqui. Ontem eu entrei em Pets, entrei em RDOR, SBFG3 e TEND3. Vamos ver cada um deles no gráfico e daqui a pouco eu vou voltar aqui para mostrar mais algumas coisas importantes aqui sobre o que está acontecendo no momento, tá bom? Vamos começar aqui com Pets. Stop, olha aí. A entrada do sistema para quem está chegando agora, e eu já vou te convidar, caso você não seja inscrito no canal, se inscreve aí, porque aqui a gente vai ficar mostrando a evolução dessa curva de capital aqui por bastante tempo. Eu te convido aí a acompanhar comigo, tá? E também já deixa o like aí, você já sendo das antigas ou sendo novo, deixa o like aí para ajudar a compartilhar esse tipo de conteúdo, tá? A entrada do sistema acontece quando toca na mínima dos dois candles anteriores com um desconto de 1,5%. E a saída acontece no fechamento do dia, desde que não toque o stop. O stop é em 4%, é essa outra linha pontilhada aqui em cinza, tá? Se continuar caindo, vai bater o stop e game over, tá tudo bem, tá? Caso contrário, a gente sai no final do dia. A próxima entrada que a gente fez aqui foi em RDOR. Essa daqui é aquele, olha só, ele aparece aqui como verdinho na tela, mas um verdinho bem pequenininho, né? A situação aqui foi bem stops, né? Candles grandes aqui, candles não, né? O marcador grande aqui, a barra do gráfico bem grande para a queda e essa bem tímida aí da subida, que foi aqui em RDOR. Próxima entrada foi em SBFG3. Vamos abrir aqui o gráfico. E esse daqui deu aquele tipo do stop amargo, né? E esse daqui é um stop que muita gente acaba começando a ter ideia e acaba saindo do plano. Cuidado com isso. Isso aqui é um outro risco que você tem que gerenciar, tá? É um risco de você fazer bobagem. É um risco de você abrir mão do seu stop, né? Então, você vê um dia como esse e tem dias que vai bater o seu stop e vai subir, vai fechar positivo. É nesse dia que você vai ficar frustrado e vai pensar, putz, quando acontecer aí, quando estiver chegando perto do meu stop, eu acho que eu vou desligar o stop. Cuidado, muito cuidado com isso, tá? O stop, ele tá aqui para te proteger. Você não pode se dar o luxo de ter uma oscilação negativa grande quando você está alavancado. Isso pode te levar à quebra. Não faça isso, tá? Ok, 4% aqui, fim do dia e acabou. Vamos para o próximo. O outro aqui é TEND3. Outro stop. E nesse daqui eu entrei atrasado, olha só. A entrada atrasada, como eu já falei em vários vídeos aqui, não é uma questão que a gente escolhe, não é uma questão que a gente prefira. Ah, eu não vou entrar, eu vou esperar cair mais. Não é isso. Simplesmente é dinâmico, isso daqui é rápido, né? Então, às vezes, você vai perceber que já deu entrada e quando você abre o gráfico, ele já caiu. Então, você entra. Entramos atrasado aqui e stop fica 4% abaixo do ponto de entrada. Deu stop, também acabou o dia. Olha aqui nesse caso, como a gente escapou, né, de ter uma variação negativa de 10%. Dependendo da sua alavancagem, e aqui eu vou dizer que uma alavancagem de 1 para 7, por exemplo, te leva a quebrar. E não é isso que a gente quer, a gente não pode quebrar, tá? Uma outra regra, tá? Que a gente tem no gerenciamento de risco é não podemos sair do jogo. Então você começa por aí. O seu plano de gerenciamento de risco tem que primeiro atender a essa regra. Eu não posso sair do jogo, não posso quebrar. E aí tem as próximas regras que você também vai gerenciar. Agora eu quero voltar aqui, deixa eu trazer de volta essa tela para mostrar esse gráfico aqui, ó. Isso daqui está mostrando da data de ontem, dia 23/3, quais foram os trades possíveis.
e a gente observa que foram vários, né? Não dá nem para ler aqui de tantos trades, aqui deve ter mais de 70 entradas possíveis dentro do Ibra. E olha a quantidade deles, né? A quantidade que foi para o stop. Muita coisa. Quantos saíram no lucro? Poucos. Pode ser que alguns de vocês tiveram aqui um lucro legal aí de beirando 3% e tal. Pode ser. A grande maioria das pessoas, deixa até aí nos comentários, caso você teve lucro, né? Deixa aí pra gente saber, fala aí qual foi o ativo. Mas a maioria aqui vai sair no prejuízo. E como eu disse, isso não é o problema, tá? Ter um stop, tomar um prejuízo, ter um drawdown, isso é inevitável no seu projeto. Você tem que internalizar isso, entender, cara, eu estou construindo uma curva de capital. Eu estou construindo uma curva de capital que vai ser assim lá na frente. Ela vai ser grande. Só que eu tenho que aguentar esse momento. Eu tenho que aguentar esse outro momento. Ela anda de lado várias vezes, anda para baixo. Você tem que ser capaz de aguentar. Se você olhar um teste Monte Carlo, ver várias curvas para cima assim, você fica convencido de que você deve operar o sistema, tá? Mas e o curto prazo? E os 200 primeiros trades aqui que tá andando de lado, andando para baixo, 300 trades? Como que você vai suportar isso? Com gerenciamento de risco. É isso que vai fazer você aguentar o longo prazo, tá? Gerencie o seu risco o tempo todo. Então, o que mais que eu tenho para falar aqui? Eu acho que é basicamente isso. Hoje aqui é sexta-feira, vamos para mais um dia de trade. Gerencia seu risco aí, pega leve, não queira ganhar dinheiro agora. Dê uma preferência por manter a sua curva de capital andando de lado por um tempo, até que as coisas comecem a melhorar. Tem a hora de frear numa curva, tem a hora de acelerar quando você sai da curva. Não queira acelerar dentro da curva. Eu quero recuperar o que eu perdi ontem. Não entra nessa, isso daí é um passo para você quebrar. Se você acelerar demais dentro da curva, você vai rodar, vai bater no muro. Não é isso que você quer, tá bom? Não improvise. Tenha um plano e seja fiel a ele, tá bom? Um abraço para você, valeu, deixa aquele like e segunda-feira a gente volta. Valeu, tchau!